Saudações, camaradas, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as ondas longas de Kondratiev. Essa aula será baseada fundamentalmente na parte sobre as ondas longas tratada no livro Do Terror à Esperança, Auge e Declínio do Neoliberalismo, do professor Teotônio dos Santos. As referências secundárias utilizadas estarão todas na descrição do vídeo, assim como as citações e notas. Em 1926, o economista russo Nikolai Kondratiev publicou os resultados de sua pesquisa, em que observou a existência de três ciclos econômicos de duração entre 50 e 60 anos, no período entre 1780 e 1920. Kondratiev analisou uma série de variáveis, como o comportamento do índice de preços, das taxas de lucro, dos salários, do movimento internacional do capital, do consumo e produção de carvão, do ferro em lingotes e chumbo, nas principais economias do mundo no período, na Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. A partir desses dados, Kondratiev identificou um padrão cíclico de longo prazo, as chamadas ondas longas. Kondratiev identifica três ondas ou ciclos longos. A primeira onda longa começa sua prosperidade no começo de 1790 e vai até entre 1810 e 1817. Com isso, o período de declínio da primeira onda longa inicia-se entre 1810 e 1817 e vai até entre 1844 e 1851. A segunda onda longa tem sua ascensão entre 1844 e 1851, durando até 1870 e 1875. Começa então o período de declínio da segunda onda longa, entre 1870 e 1877, e dura até entre 1890 e 1896. Por fim, a terceira onda longa começa sua ascensão entre 1890 e 1896 e dura até entre 1914 e 1920, quando começa o seu período de declínio. Kondratiev foi diretor do Centro de Estudos de Matemática Econômica, lugar onde realizou as suas mais brilhantes pesquisas. O trabalho de Kondratiev gerou algumas polêmicas. O revolucionário marxista Leon Trotsky e alguns outros economistas se opuseram às ideias de Kondratiev. Como explica o professor Teotônio dos Santos, eles negavam, sobretudo, a possibilidade de um comportamento cíclico de longo prazo, embora quase nada se tenha oposto ao rigor dos dados utilizados, apesar de seus limites. A partir de Kondratiev, o economista Joseph Schumpeter, ao escrever o seu livro sobre o ciclo econômico, tenta articular os ciclos longos com os ciclos menores, de 10 e 4 anos de duração, e formula sua própria teoria do ciclo econômico, derivada da teoria de Kondratiev. Nesse período, a teoria keynesiana era dominante na economia. Na perspectiva keynesiana, seria possível eliminar o ciclo econômico utilizando políticas econômicas anticíclicas, como, por exemplo, a redução do imposto de renda, o aumento dos investimentos em obras públicas, a emissão de papel-moeda e a diminuição das taxas de redesconto, que são os juros cobrados pelo Banco Central para fazer empréstimo aos bancos comerciais. Como explica o professor Teotônio dos Santos, chegava-se a crer que a economia havia alcançado uma fase pós-cíclica, devido ao alto grau de planejamento praticado pelas grandes empresas e pelo Estado moderno. Esta visão ganhou grande prestígio no período de pós-guerra, quando os ciclos econômicos diminuíram sensivelmente suas oscilações. Os períodos de recessão tornaram-se mais curtos e poucas vezes se observava uma sincronia entre as recessões norte-americanas, europeias e asiáticas. Como tudo que é sagrado é profanado, no final da década de 1960, volta à tona a questão dos ciclos econômicos. Ocorre o aumento das fases de recessão e queda do crescimento econômico por períodos mais longos. A fase de declínio da terceira onda longa começa entre 1914 e 1920 e termina entre 1940 e 1945. A quarta onda longa tem sua fase de ascensão iniciada entre 1940 e 1945 e vai durar até entre 1967 e 1973. Com o fim dessa fase de ascensão, se inicia a fase de declínio, que vai durar até entre 1994 e 1998. O período de ascensão da quinta onda longa começa entre 1994 e 1998 e provavelmente termina em 2020. Sobre as ondas longas de Kondratiev, Teotônio diz algo que me parece fundamental. Diz o Teotônio: em vez de rejeitar os fatos por apresentarem um caráter determinista, como fazem vários, deveríamos voltar-nos mais seriamente para a tentativa de explicar essas ondas longas e sua possível repetição e previsibilidade. Cada onda longa esteve relacionada com um paradigma tecnológico novo,
As ondas longas partem de uma nova base de forças produtivas e de um novo modelo de acumulação de capital. A partir das contribuições do historiador francês Ferdinand Braudel, é possível encontrar duas ondas longas maiores, uma que abarca 2 séculos e outra de 1,5 século. Com o passar do tempo, a tendência é a diminuição dos anos médios das ondas. Entre 1977 e 78, um grupo de pesquisa coordenado por Emanuel Wallenhausen e Terence Hopkins identificaram os ciclos longos de Kondratiev a partir de 1450, estabelecendo uma aproximação entre os pares de ondas longas e os períodos de hegemonia e rivalidade na economia mundial. Esses pesquisadores perceberam que nesse processo de expansão e declínio haviam 3 tendências: expansão externa mais interna ou comercialização da terra, proletarização e mecanização. Além disso, identificaram 4 fases dentro de cada uma das duas ondas longas que se relacionam com o surgimento e consolidação de uma hegemonia e seu declínio. A primeira fase, A1, é a fase da ascensão de uma hegemonia, em que há intensos conflitos entre os rivais pela sucessão. A segunda fase, B1, é a fase da vitória hegemônica, em que o novo poder ultrapassa o antigo que está declinando. A terceira fase, A2, é a fase da consolidação da hegemonia, da maturidade hegemônica. E a quarta fase, B2, é a fase de declínio da hegemonia estabelecida e início novamente de intensos conflitos entre os possíveis sucessores dessa hegemonia que está em declínio. O quadro ilustra todo esse processo histórico. A partir de 1994, inicia-se uma nova fase de ascensão do ciclo longo de Kondratiev, e, portanto, se inicia um período de crescimento econômico sustentado da economia mundial, com crises econômicas e recessões de menor duração. Em relação aos ciclos mais curtos identificados por Schumpeter, diz Teotônio: a crise de 2001 até 2003 é uma demonstração da combinação entre ciclos longos e os ciclos de 4 e 10 anos que encontrou Schumpeter. Como já vimos, as ondas longas estão associadas aos novos paradigmas tecnológicos, novas modalidades de regulação e novas etapas nos processos de hegemonia em escala global. E continua Teotônio: trata-se sim de reconhecimento de um fenômeno histórico que deve orientar o trabalho teórico e analítico. Camaradas, encerramos por aqui a nossa aula. Não esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.